Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Preparados para uma conversa muito interessante sobre Viúva Negra? E aí, Viúva Negra, tudo explicado, sem spoiler, família, perdão e enfrentar os medos? Isso tudo você encontra dentro de Viúva Negra. Nós vamos conversar de uma forma jamais vista, de uma maneira construída pela experiência que eu tenho de filmes, pela experiência que eu tenho em gestão de projetos. Ficou interessado em conhecer essa análise, onde eu não vou falar nada de spoilers? E uma coisa interessante, que é muito melhor do que você ficar procurando spoilers aí e você criar esses spoilers dentro da sua cabeça e começar a refletir. Não seria sensacional? Então vamos conversar, vamos trocar ideias para a gente entender esse mundo de Viúva Negra. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Denis Castro, sou cineasta e gestor de projetos e criei esse canal para ajudar vocês a melhorar o seu dia e trazer contextos interessantes para a sua vida. Gostou? Então venha conhecer esse conteúdo que eu preparei para você. Vamos começar? Mas antes, sabe que você pode fazer uma coisa legal para você descobrir o que tem depois aqui dessa conversa aqui? É você acionar o sininho, se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo, porque cada vídeo tem uma história, tem um contexto, tem uma reflexão. Vamos começar então? Para começar, nós temos que falar dela. Qual o veredito que nós temos que falar dela, né? Então, Viúva Negra, o veredito que eu achei. No final eu vou falar o propósito que tem real mesmo nesse filme. Vou falar um pouco sobre essas críticas que estão falando sobre o filme e também vou dar o meu veredito, o que eu achei do filme. Para quem não viu, então pode ficar tranquilo que não vai ter spoilers. Viúva Negra é o quê? É a Natasha Romanoff, que diante do seu maior desafio, cujo passado volta a atormentar o seu presente. Então, Viúva Negra nada mais é do que uma contextualização para que você entenda e compreenda como é o valor da família, como é o valor do perdão e como é o valor da sua identidade que você tem dentro do seu conteúdo interior, a sua identidade de você entender como você pode enfrentar os seus medos. E Viúva Negra traz muito bem esse personagem de uma forma jamais vista dentro do MCU. O mais interessante é que Viúva Negra vai contextualizar muito com o que acontecia nos quadrinhos, nos filmes, para você entender por que agora fizeram a Viúva Negra, não poderia ser feito antes. Vamos procurar entender essa premissa que é importante sobre a questão do tempo, que também tem muito a de nos dizer. Para a gente entender, a gente tem que voltar lá em 2020, quando foi anunciado a todas as fases da Marvel, todos os filmes da Marvel. Então, por exemplo, ela estava marcada depois que terminou do Ultimato, ela estava marcada para iniciar a nossa fase 4. Só que mudou todo o sentido. Por exemplo, aí ela estava marcada como primeiro, que é a Viúva Negra, depois vinha Eternos. E esse contexto mudou muita coisa na questão de você contar uma história diferente, né? Como você enfrentou essa paralisação mundial, onde ninguém não conseguia ir no cinema nem nada devido a essa comoção mundial, né, da doença. Agora começaram a retomar os processos, né? A própria Marvel está retomando e estreou agora nos cinemas, né, Viúva Negra. E se você ver a sequência aqui, ela está toda misturada, né? Totalmente diferente do que foi montada em 2020. Inicialmente nós temos essa cena de Vingadoras 1, quando ela é questionada sobre a vida dela, né? Você pode ver aí que o Loki, né, ele questiona muito a questão da Natasha, por que ela é assim, né? Por que ela se esconde dentro dela mesma. Essa cena é muito importante, porque você entende o que realmente o Loki. Aliás, eu tenho uma playlist sensacional que eu fiz sobre Loki, que é explicado de uma forma sensacional que você não pode perder. Pode conferir aqui nos cards, tá bom? E ali ele questiona muito a questão de uma cena para ela contextualizar com o que ela está fazendo ali naquele momento, né? Então envolve medo, envolve a questão da família e envolve a questão até de arriscar para você descobrir qual é o plano do próprio vilão. Essa cena é muito impactante. Depois nós temos a famosa Sala Vermelha, né? Que esse quadrinho foi muito bem escrito, você vai descobrir daqui a pouco quem que é o autor e você vai ficar de cara, tá? O autor é Richard K. Morgan e ele faz um contexto muito interessante sobre a questão da Sala Vermelha. O que a Sala Vermelha representava pela Natasha Romanoff, onde ela simplesmente foi arrancada, né? Arrancaram todas as coisas que ela tem de puro, né? De
sabedoria, de entendimento, violar o corpo dela, simplesmente para seguir uma regra de matar, eliminar uma pessoa. E nesse cenário, nós temos aí a Sala Vermelha. Vamos descobrir quem que é esse autor, que é interessante para contextualizar. Nós temos ele aí, ó, é o Richard K. Morgan. Esse menino, né? Vou falar menino para a gente entender. Esse cara fez uma trilogia sensacional, chama Altered Carbon, ou Carbono Alterado. Se você perceber, nós temos o primeiro aí, que é o John Kilgerman. Para quem não conhece quem que é o John Kilgerman, ele é o Robocop, daquela versão atual do Zé Padilha. E também nós tivemos a segunda parte, que foi com o Anthony Mackie, que é o nosso Falcão, da série Falcão Soldado Invernal, que ele faz uma contextualização. O livro de Richard Camargo, ele é muito profundo, porque questiona muito a questão do ser diante da família, diante dos medos e diante de você superar os seus desafios. Isso é muito interessante em Richard Camargo, que cai muito bem na história em quadrinho que eu mostrei para vocês, que vocês podem acompanhar aqui, ó, que é a questão dela viver dentro daquele drama da Sala Vermelha, e vocês vão ver isso muito bem no filme. Tem uma cena muito impactante da Sala Vermelha e o questionamento sobre ela, o que acontece dentro da Sala Vermelha. Então, já tem a referência para você saber de onde que vem a Sala Vermelha, tá bom? Ó, uma outra coisa também, gente, não esqueça que essas duas séries estão na Netflix, né? Ou seja, a primeira e a segunda temporada. Infelizmente, não foi cancelada porque teria o terceiro livro. Mas o livro também você pode encontrar muito bem sobre essa história sensacional de ficção científica e o valor humano que tem dentro dela, tá? O que aconteceria se você morresse e tivesse uma tecnologia que você pudesse mudar de corpo para uma outra pessoa apenas por implante de um chip? Olha que interessante a história. Então vai lá e conheça esse universo fantástico de Richard Camargo. Depois nós temos aí, essa cena aí é muito emblemática no Vingadores 1, né? Que é a Natasha Romanoff, né? Com o Gavião Arqueiro. Por quê? Porque eles estão questionando e lembrando de uma cena de Budapeste. E eu queria convidar vocês para vocês prestarem atenção, são 2, 3 ou 4 minutos de uma cena muito rápida, mas que ele fala com a Natasha Romanoff sobre um plano para eliminar uma pessoa. E ali tem um contexto muito interessante que vai envolver a questão do perdão, vai envolver a questão da família e vai envolver a questão de se arriscar diante de saber que você pode estar no escuro e não sabe aonde você vai chegar. Essa cena é muito emblemática, meus amigos. Vale muito a pena até rever. Depois nós temos a questão da família. A Natasha Romanoff querendo buscar a sua família. E ela se encontra isso porque ela sempre queria um colo, queria uma coisa para ela se contextualizar. E aí ela tem a nossa cena em Ultron, que é o Hulk, que é o Marco Ruffalo, e nós temos aí a Natasha, né? Tentando acalmar para que ele volte à sua formação normal, ou seja, volte a ser humano, né? Porque aí ele tá uma fera, né? Bravo, nervoso, e ela consegue se identificar com ele. Isso é bacana, né? Ou seja, as dores do passado, as dores atuais, as perdas, faz ela parar no tempo um pouco para tentar cuidar da fera. Às vezes a gente tem algum medo, a fera interior está te provocando, está te convocando a pensar e você não para um pouquinho, que talvez precisa sentar um pouquinho, tomar um copo d'água para você amansar a sua fera, amansar o seu lado com raiva, o seu lado encrenqueiro. Né? Isso é normal do ser humano. Depois nós temos aí a cena emblemática. Essa cena aí, com certeza, muita gente chorou, né? Me emocionante também, né? Me emocionou muito também. Que é a cena dela em Ultimato, lá em Vormir, né? Novamente, os dois estão contextualizando quem salva quem, quais são os motivos. E a Natasha Romanoff, sabe, até falou lá em Vingadores 1 com o Loki, a conta dela está muito alta, ela precisa fechar a conta, né? E ali ela se descobriu que é necessário para se despedir. E você vê por que essa despedida está dentro de Viúva Negra. Então, assista a Viúva Negra e depois venha ver o Ultimato. Ou veja o Ultimato e veja a Viúva Negra. Ambos têm um contexto muito interessante sobre a questão do valor da família e superar os desafios. Ela jamais arregava. Ela não tinha ponto sem nó para que ela não possa resolver. Mesmo sofrendo, ela engolia muitos sapos
para vencer as suas dificuldades. Viúva Negra tem muito esse contexto, tá? Agora vamos falar um pouquinho delas, né? Eu já comentei num vídeo que eu já fiz sobre Viúva Negra, vocês podem conferir aqui, ó, que eu apresentei cada uma dessas, da diretora, da roteirista e da Scarlett Johansson. Então, primeiro nós temos a Kate Sutherland, né? A diretora, trabalhou muito bem. Nós temos a Jack Schaefer, que é a roteirista. E para quem vocês têm uma noção, essa mulher aí é a produtora de WandaVision. Então ela já foi indicada para mais de 28 prêmios do Emmy. Então olha só a força que ela colocou dentro de WandaVision. E depois nós temos a Natasha Romanoff, né? Que você já sabe muito bem que é de Jojo Rabbit. Então essas meninas estão muito bem, vale a pena. Esse trio tá fantástico. Depois nós temos também, eu falei isso também na revista anterior, no fragmento da revista anterior. Eu falei da Raquel Welch, que a gente falou do Jardineiro Fiel. Falei da Florence Pugh, eu falei dela, dos filmes que ela já fez lá com o Liam Neeson. Eu já falei também de David Harbour, que eu falei também lá sobre Stranger Things. Então esse grupinho também já está comentado, vocês podem pegar lá filmes, referências e tudo. Eles estão brilhantemente representados, tá? Tô só relembrando para vocês. E agora eu queria trazer para você algumas coisas que vocês talvez não tenham visto e vale a pena você contextualizar. Por exemplo, nós precisamos falar desse menino aqui, ó, Lorne Balfe. O que é esse menino? Ele simplesmente é o cara que criou a trilha sonora. E a trilha sonora de Viúva Negra é densa como filme, forte e cheio de contextos. E quem que é esse cara? Ele fez a trilha sonora do Batman, então você já sabe aquela trilogia do Christopher Nolan, e faz também, tá fazendo praticamente, já vem a terceira parte aí, né, do Sherlock Holmes, com Robert Downey Jr., então ele faz essa trilha sonora. Ele é especialista em criar contextos para você pensar. Depois que vocês assistirem, terminou a Viúva Negra, não avança não, deixa todos os créditos passar e sinta a música. Tem algumas cenas de luta, tem algumas cenas de conversa com a Helena, que é a Florence Pugh, e a Natasha Romanoff, que é a Scarlett, que você vai ver e faz você chorar. E esse menino é sensacional. Então marque aí, gente, para vocês acompanhar essa pérola chamada Lorne Balfe, um músico sensacional que fez 2 trilhas incríveis. Tá certo, gente? Depois eu tenho que falar da fotografia desse filme. E quem faz a fotografia desse filme, eu tenho que bater palma. Sou diretor de cinema, eu sei como que é. É Gabriel Bernstein. Olha só, o cara é sensacional. Por que ele é sensacional? Porque ele fez uma fotografia maravilhosa na série Agente Carter, não sei se vocês já viram, tá na Disney Plus, e faz aquela pérola de filme Guardiões da Galáxia. Aquelas sensacionais cenas, por exemplo, o Guardiões da Galáxia 2, né, no volume 2, a cena no planeta Ego é algo de deixar as suas lágrimas descer, porque é muito emocionante, ele consegue escrever através da imagem as cenas, é maravilhoso. Então, ele que é o diretor de fotografia, e a fotografia de Viúva Negra tá espetacular, tá, gente? Então marca esse nome, Gabriel Bernstein. E aí, qual o contexto que Viúva Negra quer trazer pra gente? Qual a oportunidade que ele quer fazer? Viúva Negra é um filme para você assistir, brincando, divertindo, beleza. Depois você volta de novo, assiste de novo Viúva Negra e começa a buscar essas referências que eu passei, e você vai perceber que Viúva Negra traz um recado muito interessante pra gente. Não carregue o rancor dentro da gente. Não tenha medo de arriscar e valorize a sua família. Viúva Negra é um filme espetacular. Só que as pessoas falam que não estão gostando. Ah, porque o filme não mostra aquilo? Ah, o vilão é falso? Ah, nos quadrinhos é isso? Gente, para de fazer comparação. A vida não pode ter comparação. Viúva Negra mostrou isso. A própria diretora Kate falou que é importante você entender o que está no subtexto de Viúva Negra. Tá? Viúva Negra traz um recado interessante a você. Ei, você tem medo de alguma coisa? Tem alguma coisa atrapalhando na sua vida? Então assiste Viúva Negra. Percebe como ela faz para se vencer interiormente diante de todas as perdas que ela já passou. Olha quantas que não foram poucas. Olha a trajetória dessa mulher dentro dos quadrinhos.
Olha essa trajetória dos filmes. Fora o que não foi mostrado quando ela foi da Agentes da S.H.I.E.L.D. Então é sensacional, é importante para vocês conhecerem Viúva Negra. O que eu achei de Viúva Negra? Viúva Negra é espetacular. Está entre os melhores filmes que a Marvel fez. Para de fazer comparação. Para de comparar. É melhor é pior do que Ultimato, é pior que Vingadores e Guerra Infinita. Gente, é um filme solo da Viúva Negra. Ali tem contextos, apresentou personagens novos. Por exemplo, apresentou um personagem novo que vai fazer parte dos Jogos Vingadores. Tá ali, tá no subtexto. Vocês vão procurar, vocês vão achar. Porque tá dentro da correlação. E o quadrinho de Richard K. Morgan é fantástico. E a Jack Schaefer, que foi a roteirista, simplesmente explicou muito bem a história. Para de procurar problema. Assista a Viúva Negra de uma forma que você pensou. Para de você seguir as pessoas. Siga dentro de você. Tenha sua opinião própria. A própria resposta da Viúva Negra é isso. Eu preciso viver a minha vida. Então, tenha sua opinião própria. Você é sábio, você é inteligente e não precisa de ficar seguindo ninguém, não. Siga você. Siga o seu ser. Siga a sua vida. Não tenha medo. Arrisque. Porque a sua família, se precisar, ela está do seu lado. Seja uma família no trabalho, seja uma família na vida, seja na vida do cotidiano. O mais importante é você superar os seus desafios. Então agora, deixa aqui nos comentários. Tem alguma coisa atrapalhando para superar seus desafios? O que achou da Viúva Negra? Tem esse contexto que eu passei para vocês? É isso realmente? A música, a fotografia te impactou? Para mim impactou muito, né? Então eu estou trazendo esse vídeo para você de uma forma diferenciada. Não estou contando spoiler nenhum. Estou contando o subtexto que tem dentro dessa Viúva Negra. Gostou? E outra coisa, vai aqui embaixo, ó, se você não é inscrito, acione o sininho, dá seu like, compartilha com seu amigo, porque eu já estou montando o próximo vídeo, sabe qual que é? He-Man. Vamos conhecer a história do He-Man. Vamos conhecer como que é o sucesso na Mattel. Vamos entender esse brilhante diretor que foi perseguido, Kevin Smith, está sendo de novo perseguido. Vamos entender o que ele quer trazer dessa história. Eu amei, eu chorei, eu ri, eu me diverti, porque He-Man veio para ficar. A animação está perfeita, maravilhosa, mas eu vou falar isso tudo no próximo vídeo. E se você assistiu He-Man, já deixa alguma sugestão aqui que eu já vou fazer para vocês. O próximo vídeo vai ser He-Man e você vai estar imperdível. Então, um grande abraço no coração e o mais importante, a sua presença é muito legal. Ó, o YouTube está indicando alguma coisa aqui, ó, para você assistir, ó. Deve ser uma playlist maravilhosa, algum vídeo. Então, só depende de você dar o play. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, gente.